Olá pessoal, vamos dar início então à primeira aula extra do curso de Combinações Inteligentes e Protocolos Eficientes. Nessa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a estrutura formadora e estatizante do vício, tá? A partir da fisiologia energética. Então pessoal, essa situação de entender a fisiologia energética permite o entendimento da fisiopatologia energética. E quando eu compreendo a formatação do vício a nível energético, eu consigo tratar de uma maneira mais organizada, e esse tratamento permite a formação de uma combinação inteligente. Como eu sempre falo, né? A combinação inteligente ela nada mais é do que um código de pontos, né, formatado para atingir um determinado objetivo. Desta forma, nós temos que compreender que a estrutura do vício vem ser organizada dentro do elemento fogo, da essência Shen. E eu quero agora começar a explicar essa estrutura a partir da fisiologia energética, desembocando na fisiopatologia energética e depois trazer a combinação. Mas o importante é saber o quê? O vício, o que é o vício? Né? O vício ele é qualquer atitude repetitiva motivada por uma dependência. Então, tudo aquilo que eu, de alguma forma, dependo para viver, eu posso considerar que é uma estrutura viciante, ou viciada, ou mantida, né, estabelecida por um contato dependente ou determinante. Então, a estrutura do vício, ela compreende uma condição de ausência. Eu vou explicar para vocês alguma ideia, uma primeira ideia, que vem de onde surgiu a minha curiosidade para poder estudar o vício, e as respostas. Então vamos lá. Primeiro, eu percebo que a infância ela é um ambiente, ou um momento, melhor dizendo, muito importante para a consolidação ou não disso que nós vamos conversar aqui. Na infância, a consciência está se organizando na estrutura física, né, através da estrutura física, e essa organização depende muito do ambiente externo. E o ambiente externo, por sua vez, depende muito dos pais, ou da ação desses pais. E os pais em si, ou a presença deles, implica em dar estímulos para que a própria consciência consiga produzir, a consciência ali no corpo, né, da criança, ali na criança em si, a criança, né, ela consiga então ser estimulada, os pais estimulam essa criança a produzir estímulo, e esses estímulos invariavelmente irão produzir neurotransmissores, hormônios, um pool, né, um coquetel de substâncias químicas necessárias à manifestação. Dessa forma, eu começo a dizer que o afeto promovido pelos pais durante a infância é o principal bloqueador ou estabilizador neuroquímico deste processo do vício futuro, do futuro vício. O que eu quero dizer simplesmente é que o afeto fornecido pelos pais é um estímulo possível que vá bloquear a necessidade dessa pessoa a buscar algo para complementar algo no exterior, para complementar a falta interior. Então, aqui vai uma ideia bem interessante que ela na frente ela complementa e fecha o raciocínio a partir
do paradigma das essências energéticas. Então, você preste atenção, entenda bem, o afeto fornecido pelos pais sustenta, estabiliza a condição neuroquímica do paciente ou da pessoa e evita a busca por algo por algo que dê prazer, que sustente aquela falha, aquela ausência ou até mesmo aquela deficiência neuroquímica produzida num outro exemplo contrário, que é aquela pessoa que não teve o afeto. Então, sendo bem simplista agora, para vocês entenderem, eu parto do princípio que o afeto fornecido pelos pais estimula a produção de um circuito neuroquímico e hormonal capaz de estabilizar a consciência ao ponto dela não precisar de buscar no exterior uma substância química ou uma atitude ou um complexo, né, de comportamentos que vá lhe fornecer esses mesmos neurotransmissores ou hormônios. Então você evita, ou é bem possível, vamos dizer assim, é bem possível que a gente evite a estrutura do vício ser formada já na infância e, ao mesmo tempo, óbvio, nós estaremos na ausência do afeto estimulando a possível busca desse complemento neuroquímico no exterior, pois sem afeto não produziremos esses neurotransmissores e hormônios. Mas antes agora, entendendo esse contexto, é importante saber o seguinte, a minha ideia, a minha opinião sobre algo que envolve pensamento e autoconscientização desse pensamento implica em dizer que eu parto do princípio que, como esse princípio que eu vou trazer, e eu trago isso no livro azul, coloca o livro azul aqui, Gisley, esse paradigma, esse princípio que eu estou aqui para dizer, ele não é uma coisa nova que surgiu ontem, não, é um raciocínio já bem antigo, mas eu parto do princípio que o corpo ele é separado da mente, que aqui eu chamo de consciência, e esse corpo separado da mente, nesse processo de dualismo, ele se complementa no momento em que eu preciso me manifestar. E a minha manifestação, ou o modelo de manifestação, é constituído do pensamento, das energias, das emoções ou sentimentos e das energias. A energia é o carreador, que no interior do meridiano consegue fornecer a informação ao cérebro, por exemplo, do que a gente está pensando. Então, quando eu estou com raiva, essa raiva ela tem um código. E esse código é traduzido com irregularidade. E essa irregularidade chega em estruturas cerebrais onde o lobo pré-frontal, na minha opinião, é inibido de funcionar. Porque o lobo pré-frontal ele me dá a racionalidade, que é o que a gente já sabe pela medicina chinesa que o elemento madeira domina. E o lobo pré-frontal inibido pela energia irregular, ou o conteúdo de manifestação nervoso, raivoso, libera os instintos para agir. Então a raiva aparece. O instinto age primeiro, né? Porque tem algo inibido, que é o lobo pré-frontal. Porém, estudando sobre neuroquímica e neurotransmissores, nós sabemos que quando a irregularidade bate na estrutura dos neurônios ou na estrutura neuronal do lobo pré-frontal, nós temos uma inibição da produção ou liberação de GABA, que é um neurotransmissor. Então, entenda bem, no instante em que o conteúdo de manifestação nervoso, raivoso, que a nível energético se codifica a partir da irregularidade, a partir do momento que isso chega no lobo pré-frontal, nós teremos uma inibição dessa região e esse processo inibitório libera a raiva para agir. Entende? Então, essa informação chega, produz um efeito, e esse efeito traduz ou se traduz num comportamento que é aquilo que eu sou, ou estou, ou quero estar. Do mesmo modo, a questão do afeto agora.
O afeto, quando transmitido dos pais para a criança, deixa ela tranquila, protegida. Ela sabe que pode contar. E isso é muito importante para o processo de automotivação equilibrada. A automotivação é aquele contexto onde eu saio do meu ambiente sozinho, onde eu busco melhorar, evoluir, eu busco a viver de maneira independente. Porém, essa automotivação, quando eu falo independente, é o estímulo, tá? Porém, essa automotivação, quando estabilizada pelo afeto, estará condizente com uma condição hormonal e neuroquímica, como eu já disse, natural. Esses hormônios e neurotransmissores são específicos, sendo eles a serotonina, a prolactina, a ocitocina e a dopamina. Esse pool de substâncias é liberado quando o afeto é transmitido. O afeto nada mais é do que sentir-se seguro diante de qualquer situação, pois, vamos lá, vamos pegar a etimologia ou o significado da palavra afeto. Afeto significa a gente se afetar pelo outro. Quando eu me afeto pelo outro, eu olho para o outro e não deixo, ou pelo menos demonstro não permitir que nenhum mal lhe aconteça, eu lhe forneço segurança. E esse processo de segurança, a nível neuroquímico, se traduz pela prolactina, ocitocina, dopamina e serotonina. Essas substâncias estarão sendo produzidas de maneira natural, pois a pessoa se sente segura. Então, entendam bem, eu tenho, sim, exemplos teóricos onde um neurotransmissor faz o papel ali de uma relação com uma determinada essência, mas eu tenho também complexos de neurotransmissores que vão fazer um papel mais também complexo e extenso. Essas substâncias que eu disse, representantes do afeto, estarão fazendo o seu trabalho, o seu efeito, na região do giro do símbolo anterior. Ali é muito importante essa região. A região do giro do símbolo anterior, uma região cerebral, que tem uma conexão direta com o sistema límbico, que é a região relacionada com a memória emocional. É um cérebro que surgiu aí há 70 mil anos, né? Uma região cerebral que surgiu há 70 mil anos, e também se conecta com o lobo pré-frontal, que é a parte racional, que surgiu há menos tempo, né? Surgiu há 12 mil, 18 mil anos, onde a gente começa a trabalhar por esse processo da racionalidade. Mas o bacana de entender isso é assim, é você perceber que o afeto, ele é um comportamento que vai inibir o cara usar droga, por exemplo. Entende? Por quê? Porque essas substâncias neuroquímicas e hormonais produzidas, ela consegue estabilizar o contato entre o lobo pré-frontal, o sistema límbico e os instintos. Então anote aí, por favor. Você tem que entender, por favor, eu vou anotar aqui para você anotar aí também. Ó. Primeiro, nós temos a racionalidade representada pelo lobo representada pelo lobo pré-frontal, racionalidade, lobo pré-frontal. Eu tenho a emocionalidade representada pelo sistema límbico e tenho aí os instintos representados pelo hipotálamo e tronco cerebral. Anotou? Gisley, coloca aqui para nós essa condição. Eu quero que você entenda que qualquer estímulo que é necessário chegar ao cérebro para a autoconscientização dos próprios pensamentos vai trabalhar nesse circuito aqui, inibindo ou estimulando. O afeto fornecido pelos pais, principalmente na infância, estabiliza esse circuito, principalmente a nível, como eu disse, de giro
do cíngulo. O giro do cíngulo é uma região intermediária entre o lobo pré-frontal e o sistema límbico e, claro, os instintos. O giro do cíngulo faz parte do sistema límbico, tá? Então, preste atenção. Quando eu tenho o afeto e eu produzo essas substâncias, esse giro do cíngulo está alimentado, está estável. E aí eu evito, olha só isso, eu evito aquele estímulo de raiva aparecer e inibir o lobo pré-frontal. Quando o lobo pré-frontal é inibido, eu disse a vocês, há uma liberação total da raiva ou para a raiva acontecer. Por quê? Porque se o lobo pré-frontal é inibido, ele não funciona, eu não tenho racionalidade, eu não paro para pensar o que é certo e o que é errado. Se eu não paro para pensar o que é certo e o que é errado, eu praticamente libero o comportamento para uma defesa ou um ataque. E aí, se for um conteúdo de manifestação a nível energético irregular, eu estarei liberando para o ataque. Porque se for um conteúdo de manifestação energético codificado com frio e diluição, eu estarei liberando para o medo. Mas agora eu quero que você entenda, não é esse componente do medo ou da raiva. Eu quero que você entenda que o afeto é um possível estabilizador neuroquímico, emocional e, claro, consciencial, capaz de inibir a formatação da estrutura do vício futuro ou presente na criança. Presente na criança e futuro no jovem, no adolescente, enfim. Aí vai depender da pessoa ou dos traumas que ela recebe aí. Então preste atenção agora. Vocês estão entendendo? Se não, volta o vídeo ou anota uma pergunta aí para fazer para mim. Preste atenção. Eu estou falando sobre vício ou a formatação desse vício. O vício representa, de maneira bem superficial, aquele componente onde eu tenho uma dependência. Eu dependo do café para viver. Isso é vício. É óbvio que existem gradações de vício, né? É óbvio que quando você tem, eu dependo do café para acordar. Beleza, é um vício. Mas e o mal que isso faz vai depender. Então tem todo o processo de dependência. Aqui estou para falar de uma maneira generalizada. Inclusive vou tomar um café, porque está bem de manhã, está muito frio aqui, como vocês devem perceber. Então vamos lá. A estrutura, então, do vício sempre estará ligada a uma dependência. Essa dependência ou esse vínculo criado se dá pela ausência ou deficiência de um componente de neurotransmissão ou neuroquímico. Isso é a fisiologia básica aí dos livros tradicionais aí de neurociência. Isso é bem legal, eu gosto muito de estudar isso, mas nós vamos um pouco mais além. Por quê? Porque eu trago conteúdo energético nesse processo e faço esse link direto entre o conteúdo energético e a estrutura neuroquímica. Então, vamos lá. A dependência química, tá, tem relação direta com algo que falta na pessoa. Então, a pessoa, vamos pegar aqui uma droga mais pesada, a pessoa só vai usar cocaína se falta nela aquela substância que a cocaína provoca. Então, a cocaína, ela trabalha com qual tipo de neurotransmissor, né? Qual é o sistema, por exemplo? É o sistema dopaminérgico, é a dopamina. Então, a dopamina é um neurotransmissor, na minha opinião, ligado, óbvio, ao prazer, ao sistema de prazer, mas ligado à essência Shen. Vocês terem uma noção, a dopamina, em excesso, ela vai provocar a esquizofrenia. Tá? Então, a cocaína libera a dopamina é um neurotransmissor que dá prazer, é uma recompensa, e a pessoa fica excitada. E aqui libera também a adrenalina. A pessoa fica totalmente bicho. Tá? Aí falam que ela é sociável. No começo a cocaína é sociável, mas depois não é. Tá? No começo ela produz uma condição da pessoa conversar mais, ser mais inibida, mas só no começo. Então vamos trazer esse raciocínio aqui para vocês entenderem. Tanto que é complexo, mas ao mesmo tempo se torna fácil à medida que eu penso com outras formas de pensar, digamos assim.
O afeto estabiliza. É bem provável que a pessoa que teve afeto durante a infância não busque droga para viver. É bem provável. É mais fácil ela dar certo na vida. Dar certo na vida implica em ter sucesso e fazer bem para mais gente. E não dar trabalho para o Estado nem para os pais. Mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que o afeto faz isso, a falta dele faz o contrário. Eu digo que é provável. É provável que a pessoa que não tem afeto, não tenha tido afeto, vá buscar alguma atitude viciante, porque vai faltar a nível químico esse processo da estabilização, provocada por os neurotransmissores e hormônios que eu aqui já disse. Certo? Tudo é provável, porque depende da pessoa. Se a pessoa falar que não admite intimamente ser dependente de alguma coisa, ela não será. Por mais que tenha sido abandonada pelos pais e adotada por criminosos, por exemplo, que não dão afeto, ao contrário, que batem na criança, agridem, enfim. Então você tem que entender que na infância tudo isso começa já a acontecer e esse processo lá na frente pode se transformar nessa estrutura viciante. Vamos lá, seguindo, preste atenção. Estabilize não, guarde um pouco esse raciocínio agora que eu vou partir para um outro tipo de raciocínio, que é uma introdução para depois eu trazer um outro elemento e depois juntar essa condição do afeto, neuroquímico, parará, com esse elemento que eu vou trazer aqui, que é a mente. Então, o que é mente? Para mim? Para mim, a mente nada mais é do que um ambiente onde eu tenho um contato entre a consciência e o corpo. A mente é um filtro. A mente, para mim, é um processo de... É um ambiente, não é um processo, desculpa, é um ambiente onde eu terei a filtragem dos estímulos relacionados à minha manifestação. Então, a minha forma de pensar, o meu pensamento toma forma no sentido de imagem na mente. Entenda isso. A mente, ela tem uma relação ela se conecta com a consciência e com o corpo, chamado cérebro. A mente, ela está localizada na região torácica. Ela é um filtro, como eu falei, e ela está ao redor do coração. Na minha opinião, a mente, localizada no tórax, está relacionada aos batimentos cardíacos, e esses batimentos cardíacos produzem uma força, e essa força emana um processo energético, um eletromagnetismo capaz de sustentar essa mente. E essa mente, chamada por mim de central de referência energética emocional, está conectada diretamente com a consciência e com o cérebro. Na minha opinião, qualquer modelo ou conteúdo de manifestação emocionalizado chegará através da CRE, Central de Referência Energética Emocional, e daqui parte para os órgãos afins e para o cérebro. Para os órgãos, essa conexão, na minha opinião, se dá por meridiano de energia principal e para o cérebro através de meridiano de energia extraordinário. Então entenda bem, preste atenção agora. A mente, que eu chamo de CRE emocional, é uma estrutura que funciona como uma interface entre a consciência e o corpo. Essa interface permite abarcar, assimilar o conteúdo de manifestação emocional. E esse conteúdo de manifestação emocional, ele será distribuído para as suas matrizes físicas. Então, essa matriz emocional se relaciona com algum órgão. No caso, a tristeza, quando chega na CRE emocional, é distribuída para o pulmão, a partir de uma informação. E para o cérebro, a partir também da mesma informação. Porém, para o cérebro, ela só entra, ela é filtrada através de meridiano de energia extraordinário. E para o coração, para o pulmão, ela vai adentrar, tomar forma a partir dos meridianos de energia principais. Ponto. Então, preste atenção. Este caminhar do modelo de manifestação emocional,
descrito por mim no livro azul, depois eu escrevo isso em todos os livros. Quero até aqui dizer que essa forma de pensar é uma forma de pensar que une várias teorias e literalmente formata uma teoria, um circuito. Esse circuito faz parte da teoria psicoanexomática que eu criei, e a psicoanexomática é um neologismo. Tá? É um neologismo, tem nada a ver com conscienciologia ou com qualquer outra teoria. É uma teoria nova para explicar como um pensamento que é unido a uma emoção se distribui para o corpo e faz mal para a pessoa. Então vamos lá, eu estou chegando nesse nível falando do vício. Então o modelo de manifestação emocional se conecta à CRE, né, emocional, e é distribuído para os seus órgãos específicos e depois para o cérebro para tomar consciência. Então nesse instante agora, preste atenção, eu tenho um processo onde eu não tive afeto. Então, particularmente, é natural que eu tenha, que eu desenvolva uma deficiência neuroquímica. E essa deficiência neuroquímica, ela é diversa, porque ela pode combinar inúmeros neurotransmissores e fazer de você uma consciência, uma pessoa única, isso é óbvio. Então, vamos pegar aqui uma pessoa que cresce sem pai, ou sem mãe, ou sem pai e mãe. É natural que essa pessoa produza ou tenha dificuldade de produzir, por exemplo, a serotonina. Por quê? Porque se você cresce sem pai e sem mãe, é natural que você cresça com insegurança. Então, quando você cresce, você se desenvolve a partir dessa matriz de sensação e insegurança, você está sempre em alerta. Você não pode bobear. E neste caso, o bobear implica em sobreviver. Esse processo de sobrevivência que estimula o alerta, ele depende muito da serotonina. E a serotonina, ela depende muito do processo da satisfação. Então, se a pessoa está e é satisfeita, ela pode dormir no ponto e assim comprometer a sua sobrevivência, a sua vida. O dormir no ponto implica na pessoa o seguinte: eu estou satisfeito, está tudo bem, não preciso pensar em problemas, a partir desse instante, então, eu estou tranquilo. Mas ela aprendeu a vida toda, porque não teve uma referência positiva, não tem nem pai nem mãe, enfim, ela aprendeu a vida toda que ela não pode ser satisfeita. A serotonina dela tem que ser sempre baixa, para deixar ela em alerta, porque ela está correndo risco o tempo todo. Entende? Então, esse processo da insatisfação constante, mantida para proteger a estrutura física, para proteger o corpo, proteger a vida da pessoa, diminui os níveis basais de serotonina, implica dizer que, neste processo, se eu tenho pouca serotonina e sou uma pessoa insatisfeita, naturalmente eu estarei buscando uma outra forma de me satisfazer. Eu estarei buscando no ambiente uma outra forma de me sentir seguro. Estarei buscando no ambiente uma outra forma de estar satisfeito. Então, essa satisfação provocada por alguma substância química estará presente simplesmente por uma situação onde eu não tenho serotonina, pois aprendi na minha vida inteira que não é permitido me satisfazer. Então eu vou buscar a serotonina. E onde tem serotonina? A serotonina tem em qualquer lugar. Você pode encontrar serotonina na alimentação, que é uma via tranquila, depende muito do seu biotipo, depende muito da sua necessidade. Uma via tranquila que eu digo assim, é uma alimentação saudável. Né? Ou você pode procurar serotonina no cigarro, ou na maconha. Entende? Então eu estou dizendo que a estrutura do vício, formatada pela ausência de afeto, desequilibra o circuito neuroquímico e esse desequilíbrio faz com que a pessoa busque no exterior se alimentar daquilo que faz falta nela. Quando eu falo se alimentar, não só da comida, de vício ou de atitudes viciantes. A maconha, por exemplo, quando consumida, ela vai estimular o sistema canabinoide.
E esse sistema canabinoide, ele estabiliza todos os outros sistemas. É uma beleza esse sistema canabinoide. Por isso que eles querem pegar a maconha, por um lado, liberar, eu não sou favorável, por outro, fazer, a partir da maconha, uma matriz de medicação. Tá? Por esse lado, se esse processo medicamentoso produzido pela maconha realmente retira o THC e a pessoa não fica doidona, vamos dizer assim, eu aprovo, eu sou uma pessoa que apoia essa ideia. Mas é sempre bom, né, entender melhor, porque nós trabalhamos numa sociedade, nós vivemos numa sociedade que está louca para nos dominar. Né? Então a gente nunca sabe. Mas, de qualquer forma, a maconha é um vício buscado pela pessoa insatisfeita. Por quê? Porque ela busca pela boca, beleza. A boca é o orifício da terra. Mas ela vai ser assimilada no pulmão, praticamente. E o pulmão é a estrutura relacionada ao elemento metal, a essência pó, que tem relação com a insatisfação e com a serotonina. Ao mesmo tempo, a maconha produz um efeito chamado larica. Ela inibe a satisfação, ela inibe a saciedade. E aí, ela inibe a saciedade, provocando fome, para você ter satisfação. Você precisa ter algo para poder motivar a você viver. E esse algo, neste exemplo, é a comida. Então você come até vidro. Entende? Ela te leva ao fundo do processo animal. A maconha, neste caso, nesse exemplo. A larica, que é um nome vulgar, né, deste efeito, inibe a saciedade e estimula a fome. A pessoa come só coisa estranha. Aí no YouTube deve ter muita coisa, muito exemplo disso. Bem, a pessoa procura isso para produzir satisfação. Ok? Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que se eu faço atividade física todo dia, eu produzo o mesmo efeito. Já é comprovado isso. Eu produzo a mesma substância. Eu produzo o equilíbrio neuroquímico. Entende? Então, basta a pessoa querer. Outra coisa. Se eu respirar corretamente, se eu fazer yoga, natação, que é um exercício físico um pouco mais intenso, que é um dos melhores, e eu considero um dos melhores, eu vou produzir isso. Então, preste aqui a atenção. A pessoa que vive neste meio, a pessoa que vive nesse processo de dependência, por ausência de afeto, praticamente, é uma pessoa que tem na CRE emocional o seu problema. E aí entra agora uma condição da CRE emocional, quando ela funciona, né? O funcionamento dela implica na fantasia. Preste atenção. Há 70 mil anos atrás, o Homo sapiens, ele começou a fantasiar. Ele começou a prever. Como assim? Há 70 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a pensar em possibilidades. Porque ele começou a perceber que havia marcadores climáticos que se repetiam. Esses marcadores repetitivos, dados ali pela estação do ano, por exemplo, forneceu a ele a capacidade, ou estimulou, né, essa capacidade chamada de fantasiar. Ele começa a pensar, poxa, peraí, se há 3 meses atrás teve frio, daqui 3 meses pode ter calor. Então ele começou a fantasiar, ele começou a emitir uma forma de pensar futura. Porque houve repetição de determinados processos no ambiente onde ele vivia. E esse processo repetitivo cria uma memória celular que é passada de geração para geração. Então a fantasia, que faz parte da CRE emocional e até uma função dela, vem da capacidade de imaginar. Você vai ver daqui a pouco o que isso tem a ver com vício. Então, imaginar permite fantasiar. Então, o que acontece? Preste atenção. A melhor coisa que existe para mim na vida é você poder entender isso de maneira lúcida. E para mim, o lucidez nesse caso implica em você perceber que, às vezes, num momento de negatividade, onde você está apanhando, onde você não tem pai nem mãe, e seus amiguinhos têm pai e mãe, onde o seu pai ou sua mãe, mesmo existentes, eles não dão atenção para você, ou só te reprime, você precisa buscar na imaginação um processo de fantasia. Por quê? Você cria um mundo cor-de-rosa
para fugir daquele contexto negativo. Isso é muito comum, é até uma atitude normal da criança e do adolescente. O problema está agora na repercussão disso mais tarde, que é você ainda continuar buscando a imaginação e na fantasia a fuga da realidade. Quando criança é natural, eu não tenho maturidade para poder entender o que está acontecendo e me safar sozinho. Quando adolescente, também porque eu estou cheio de hormônio natural ali, do próprio processo de fertilidade, o processo animal do corpo. Agora, quando eu já sou um jovem adulto, eu já tenho capacidade de usar os 2 lobos pré-frontais para poder entender o sim ou não, eu tenho que inibir naturalmente esse processo de imaginação e fantasia. Então, eu quero dizer que a CRE emocional funciona a partir dos batimentos cardíacos, está localizado nessa região, tem uma conexão direta com circulação e sexualidade, ou a circulação e sexualidade é uma função parasimpática, eu não tinha falado isso, estou falando agora. E a capacidade de imaginar e de fantasiar vem de um estímulo talvez negativo, onde eu não quero fazer parte daquele contexto. Ponto. Beleza. A criança é assim, ela fantasia, ela acredita. Tudo está ligado à essência Shen, tá? Então, com o passar do tempo, eu vou amadurecendo, eu tenho que diminuir essa função, diminuir essa fuga, para poder fortalecer os lobos pré-frontais. E aí eu tenho um processo de maturidade. Independente, então, da falta do afeto, a pessoa, o adolescente, o jovem, tem condição de sair dessa sozinho. Mas esse é o grande problema. É a lucidez que vai faltar para ele entender que essa automotivação é permitida ou é possível. Porque ele não teve exemplo. Então preste atenção, voltando agora ao primeiro caso de relação. Eu vou repetir, eu acho que pela 4ª vez. A ausência de afeto na infância estimula uma tendência ao vício, à dependência. Pois o afeto fornecido principalmente pelos pais produz substâncias neuroquímicas capazes de estabilizar o contato entre a racionalidade, as emoções e o instinto. Isso a nível cerebral está localizado no lobo, no giro do cíngulo anterior. Ponto. No momento em que eu entendo esse processo, eu tenho que entender também a presença de uma interface localizada no tórax, formatada pelos batimentos cardíacos e conectada com a consciência a partir de meridianos que transmitem ou transportam o conteúdo de manifestação emocional. Este processo, chamado de mente, que eu chamo de CRE emocional, conecta-se ao cérebro e aos órgãos. E no cérebro é conectado com o meridiano de energia extraordinário e nos órgãos com o meridiano de energia principal. Então, eu peguei aqui o exemplo da insatisfação provocada por aquela criança, ou provocada naquela criança que não teve paz ou teve um ambiente muito duro, muito rígido. Então, a insatisfação ela prevalece enquanto sensação. Por quê? Porque a pessoa vive em alerta, ela não pode estar satisfeita, pois se estiver satisfeita, vai ter algo errado, ela vai morrer. É natural isso. No momento em que eu tenho esse processo, é também natural a criança, o adolescente, utilizar a fantasia a partir da imaginação para poder fugir desse contexto. Então, o pai e a mãe estão lá brigando, ou o pai está batendo na mãe, ou a mãe está batendo no pai, e ela não quer ver, ela começa a pensar coisas boas a partir de um mundo cor-de-rosa. Isso para criança é normal, para adolescente também, repetindo pela 1000ª vez. Mas quando eu começo a me tornar um jovem adulto e eu me rendo à estrutura do corpo, então há uma rendição à estrutura do corpo, né? Porque o corpo a nível químico e bioquímico, ele inibe a capacidade dessa pessoa produzir sozinho esses neurotransmissores e estimula a dependência, a busca lá fora desses neurotransmissores. Então, eu dei aqui o exemplo do cigarro ou da maconha. Então, essas duas estruturas de vício vão fornecer a ele, essa pessoa,
o que falta por conta da ausência do afeto. E aí, então, eu tenho uma estrutura de vício formada. E a estrutura de vício formada, então, tem relação, primeiro, com uma sensação negativa, óbvio. Segundo, a estrutura de vício tem relação com a sensação que estimula a produção ou não de neurotransmissores e de hormônios. E aí, na ausência, na deficiência dessa substância, eu busco lá fora a complementação desse processo. E aí eu me mantenho viciado, por quê? Porque no momento que esse cara fuma um cigarro ou que ele fuma maconha, ele se sente bem, então ele se sente satisfeito, coisa que ele está buscando há muito tempo. Daí ele vai repetir. Por quê? Porque ele não confia nele, a primeira coisa, e segundo, é mais fácil. Por isso é uma rendição à estrutura bioquímica, entende? Então a estrutura do vício, ela nada mais é do que literalmente uma rendição ao que o corpo te pede, provocada pela ausência de estímulo. Na infância, óbvio, pela ausência de estímulo dos pais. Na adolescência, na idade jovem, você, a criança, ou o adolescente, ou a pessoa em si, ela já tem que saber que isso não pode fazer parte da vida dela, porque isso não presta. Então vamos lá. Diferenciar o que é bom do que é ruim significa ser maduro. E essa maturidade, muitas vezes ausente no paciente ou na pessoa que teve esses problemas todos aqui, como eu estou dizendo, é o foco à matriz do estímulo motivador para a busca do problema, para a busca do vício. Então nós temos que tratar isso. Primeira coisa, tratar, terapêutico, combinação inteligente, tem que ter um princípio. Eu tenho que saber do que eu estou falando para poder saber o que eu vou fazer. Então agora você sabe do que nós estamos falando. Aqui eu não estou falando de uma droga específica, estou falando da estrutura do vício. Então você tem que entender, preste atenção, que se eu tenho uma estrutura de vício linkada diretamente com a CRE emocional, eu tenho que buscar tratá-la. CRE emocional, que aqui a gente é um sinônimo próximo da mente, eu tenho que tratar a essência Shen. Então, todas as vezes que o seu paciente se apresentar e nessa apresentação para avaliação ele tiver como queixa principal o vício, é necessário você dar foco primário, na minha opinião, para a essência Shen. E aí, então, você precisa de um princípio, entenda bem. Quando eu falo imaginação e fantasia, eu falo em algo muito mais energético do que físico. E a minha opinião é que a gente deveria estabilizar esse processo. E a palavra estabilizar, ela me remete à essência I. Então, o que eu vou fazer, particularmente? Eu vou usar as informações da essência I para agir na essência Shen. É um pouco mais complexo, mas para você que está aqui no final do curso é fácil. Então, a essência I, que é o estabilizador, e até mesmo é a partir da essência I que eu tenho afeto, tá? Será a essência que trabalhará ou que será tratada juntamente com a essência Shen. Então, de cara, para eu trabalhar a estrutura de um vício de maneira geral, eu uso CS6 com BP4, que é a dupla de vasos do elemento terra e também do elemento fogo, da essência I e da essência Shen. Vou usar o C7 porque eu quero focar na CRE emocional. Então, o ponto de entrada é o C7, porque eu vou focar na essência Shen, nesse caso por conta da CRE emocional, mas nada impede de usar também o BP6, que é um ponto densificador. Então, onde eu tenho muita energia, eu tenho que densificar. Onde eu tenho muito Yang, é simples, eu coloco mais Yin e tudo isso se estabiliza. Então, o BP6 é um estabilizador. E esse estabilizador me fornece capacidade para diferir o negativo do positivo, o bem do mal. Entende? Porque eu não fico naquela ansiedade ou naquela condição de pensar primeiro no vício, depois pensar na consequência dele. Entende? Então, o BP6
ele vai me permitir, juntamente com o CS6BP4, estabilizar essa atividade na CRE emocional. E por que eu trato a CRE emocional? Por que a energia produzida aqui vai ser direcionada para a CRE emocional? Porque eu peguei C7, então entenda bem. CS6 com BP4 mais C7 mais BP6 tem uma função básica: estabilizar a estrutura e a função da mente. Então a pessoa tem maior capacidade para pensar. Então CS6 mais BP4 com C7 e BP6 trabalha a CRE emocional. Você vai pegar agora VB14, que é nessa região aqui, que é o ponto da vesícula ligado, na minha opinião, ao lobo pré-frontal, capaz então de estimular o lobo pré-frontal ao invés, ou invertendo a polaridade ativa nesse lobo, que é o quê? Que é repressora, inibidora. Causado por quem? Causado pela ausência de afeto. Então, quando eu pego esse ponto aqui, é um tissu da sobrancelha, quando o paciente está olhando para cima, a biloca do olho, no caso, né? A pupila, ele olha para cima, não deitado, né? Ele está olhando para cima, você pega no prumo da biloca do olho, um tissu acima, VB14, é um ponto que estimula o lobo pré-frontal. Se você quiser colocar eletro, melhor ainda. E aí, então, aqui eu dou chance para que haja um processo de ativação desse lobo inibido, tá ok? Além disso, é importante trabalharmos com a respiração. Então, o VC15 está aqui. Você pode partir, se o paciente tiver o biotipo metal, a partir do VC15, trabalhar a essência PO, se for o caso da insatisfação. Para ser insatisfação, eu acredito que vai ter constipação, terá problemas de pele e tendência à introspecção, tá? E pode estar relacionado ao cigarro ou à maconha, que são os vícios principais aí desse componente, também a cocaína, tá? Depende muito. Então, tá vendo? São situações que você vem com um protocolo até VC15 e a partir do VC15, se você constata que o problema é a insatisfação, você segue aqui para a essência PO, você não segue para baixo, você segue para o lado, tá? Que é aquele fluxograma que eu sempre monto. E aí, você agora, se você seguir para baixo, quer dizer, não é a insatisfação, você agora pode trabalhar com o VC12, que aqui eu trabalho a questão do alimento. Então, a pessoa é viciada em comida. E esse vício em comida, em carboidrato, só mostra, e açúcar, né? O carboidrato, ele é um tipo de açúcar, mas eu falo do açúcar puro mesmo. Aqui, nesse caso, se a pessoa for viciada em comida, o VC12 entra como estabilizador do sistema fome e saciedade, e se eu quiser ir para paralela, a partir daqui para paralela, eu trato com a essência I, tá? E então aqui o paciente já desenvolveu alteração de forma, se o problema dele for a comida, né? Então ele tem que estar obeso no caso, e essa obesidade está junto com, por exemplo, o toque. Então, você vai trabalhar esse processo aí. E, claro, vício por comida, tá certo? Ou até mesmo pela maconha, porque a maconha abre o apetite, então eu posso ter essa relação. Além disso, eu posso também eu tenho que pegar, óbvio, isso aqui é óbvio, o VC17, que é um ponto que controla energeticamente a atividade Shen, a atividade mental, controla a atividade da CRE emocional, isso aqui é um fato, e você vai unir o VC17 ao CS3, principalmente se esse paciente tiver rosto vermelho, e aí mostra rosto vermelho mais hiperidrose, mostra claramente a ansiedade, e a ansiedade favorece a busca pelo café, a busca pela cocaína. Então, aqui tem relação com a dopamina, certo? Então, aqui eu cheguei até o VC17 na ordem e fui para
virei à direita, digamos assim. Além disso, eu tenho os pontos relacionados ao IG4 mais E36, que juntos vão liberar óxido nítrico mais dopamina, que vão me ajudar nesse componente da estabilização emocional. E aí eu formato uma combinação interessante que agora aparece aí para você, que é CS6BP4, dupla de vaso maravilhosa, que trabalha a essência Shen e essência I. Por que essência I? Porque a essência I estabiliza. E a essência Shen é o problema. Está lá o problema. C7 leva, direciona o protocolo para a CRA emocional. BP6 organiza, ou melhor, estabiliza o processo energético. VB14 estimula o lobo pré-frontal inibido pelo processo da ausência de afeto. VC15 melhora o processo respiratório. Se o problema for na essência PO, já trata a partir daqui, não desce, quer dizer, não usa VC12, nem VC17, G4, nem 36, vai tratar a essência PO. VC12 trata o estômago, o baço, a digestão, o circuito fome e saciedade. Se você tem esse problema no seu paciente, tem relação então com a obesidade, com sobrepeso, já trabalha isso aqui no paciente, tá? VC17 vai tratar a CRE diretamente. E a partir daqui, então, se você quiser trabalhar a partir daqui, quer dizer, se você quiser trabalhar a CRE emocional e a própria essência Shen direta, porque o problema é ali, né? Você vai, então, trabalhar com CS3, desde que o paciente tenha ansiedade associado à hiperidrose, ao rosto vermelho. E G4 e E36 entram como pontos que, combinados, liberam substâncias químicas específicas importantes para o elo entre a energia, que está no modelo de manifestação, e o cérebro e também o sistema fisiológico. Óxido nítrico é uma substância vasodilatadora, é uma substância que melhora a permeabilidade vascular a nível tecidual, onde então eu tenho o sangue chegando e sendo mais absorvido ou melhor absorvido, melhorando a nutrição dos tecidos. Isso acontece a nível também cerebral. Lembrando que o óxido nítrico é uma substância rarefeita que está presente nas pessoas felizes, alegres, satisfeitas e que não precisam se corromper, digamos assim, com o consumo de algo viciante. E a dopamina te dá aquele prazer no núcleo accumbente e é aquela coisa, a dopamina, a sensação dela é uma sensação de vontade, a pessoa tem força, eu vou fazer e vai dar certo, entendeu? E essa motivação, automotivação provocada pela dopamina está presente junto na liberação, na puntura do IG4. Isso são estudos neuroquímicos que trazem. Além do G4 também estimular o sistema límbico. Então você tem uma combinação aqui formatada para cumprir ou suprir o raciocínio fornecido aqui pela aula, tá certo? E isso nos fornece capacidade de tratar o vício na sua origem. Tá ok? Então eu vou terminando por aqui. Agradeço a sua presença. Vai lá, arrebenta, pois aqui no Centro Benesses nós confiamos muito em você, que você vai levar essa ideia adiante na prática. Isso para nós é muito importante. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.